Tomada agora com o teu Santo Espírito, ó Pai, para que o teu Espírito revele a tua palavra e ele venha transmitir a tua mensagem conforme a tua vontade. Que não provenha nada do homem, mas somente do trono da tua graça, do teu coração, ó Pai. O que eu te peço diante do nome e te agradeço em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, bom dia a todos. Motivo de muita alegria estar aqui hoje. Tem dado gratidão aos pastores, desde o início do ano que a pastora está a pregar, você está insistindo no teclado, mas quero ver você pregando e tal, eles me chamaram, aí cá estamos, né, para a glória de Deus. Então, penso, né, pelos nossos pastores, eles estão aqui hoje, mas eles estão nos assistindo pela live. Quero aqui também, né, agradecer, né, todo o Ministério de Louvor, esteja presente essa manhã. O Ministério, eu sempre digo, né, nas nossas reuniões, que é um ministério diferente, porque eles se preocupam com a presença do Senhor. Não, o foco principal não está em tocar bem, cantar bem, mas a gente conversa sobre ser mais cheio, sobre estar mais na presença de Deus. É isso que faz a diferença, né, na vida do ministro, na vida do cristão. Então, Deus vai continuar abençoando, né, a vida do nosso ministério. Então, sem mais delongas, vamos abrir, né, nossas vidas no Salmo 23. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 23, versículo 1. Encontraram, então, estarei bem. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Então, até aqui, podemos nos assentar. Então, esse texto é um texto extremamente conhecido, acho que um dos salmos mais famosos da Bíblia, o 23 e o 91. Todos conhecem, mas por que ele é tão famoso? Ele traz uma mensagem profunda dentro dele. E é a mensagem de como ter uma vida feliz aqui na terra, como ter uma vida perfeita, sendo guiado por Deus. É o que a gente vai estar meditando nessa manhã. Então, o segredo, né, para a gente ter uma vida feliz aqui na terra está em aceitar ser guiado por Jesus. Vai dizer o aceitar, a gente vai entender o porquê disso. Então vamos aqui ao versículo 1, que diz assim: o Senhor, Ele é o meu pastor. Então esse meu aqui, a gente tem que chamar a atenção para ele. Por quê? Porque meu é um pronome possessivo, indica posse, intimidade. O Senhor, Deus, Ele não é um pastor, Ele não é qualquer pastor, Ele é o meu. Então o que o salmista está querendo dizer aqui? Que o pastor e a ovelha têm uma relação de intimidade. Ele quer nível de curiosidade, né? A relação do pastor com a ovelha, o animal real mesmo. O pastor todos os dias ele conta as suas ovelhas e ele as chama pelo nome. E a ovelha se apega ao pastor de tal forma que ela conhece a sua voz, conhece o seu cheiro. E se por algum motivo ela venha a ser criada por outro pastor posteriormente, elas podem vir a morrer de saudade do seu pastor original. Elas ficam como se fosse uma depressão, né? A gente vai ver em alguns cachorros, por exemplo, quando o dono sai, fica triste, chorando, mas a ovelha ela cria um elo tão grande que ela pode chegar até a morrer por estar afastada do seu pastor. Então é isso que o salmista está dizendo, que o Senhor, Ele é o meu pastor, no sentido de intimidade. Mas o que é intimidade? A intimidade não é que a gente está aqui na igreja todo dia. A intimidade não é pecar, não é ser livre de nada, não é tocar, não. A intimidade é a gente no nosso secreto com Deus.
intimidade é aquilo que ninguém vê. Entende? Nossas intimidades é o nosso secreto. É quando a luz se apagar, quando a música parar, quando não tem ninguém vendo. É lá que é a intimidade com Deus. Entende? Então, o Senhor, Ele é nosso pastor na intimidade. E Ele quer essa intimidade com a gente. O Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: ó, achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Então, a gente tem que se achegar a Ele, Ele está de braço aberto, querendo que a gente se achegue. Ele quer que a gente tenha essa intimidade com Ele, esse relacionamento. E na parte B diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando a gente se achega a Deus e cria esse elo de relacionamento com Ele, a gente recebe essa certeza, essa parte de que nada nos falta. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, se achegue a Deus e você não vai ficar desesperado correndo atrás de bênção, pedindo, se humilhando para um, se humilhando para outro. Os serão acrescentados. Esse quadradinho não está nada, não tem nada aqui, né? Ó, acrescentei no celular. Acrescentei aqui. Isso é ser acrescentado. Então, se achegue a Deus, busque intimidade a Ele, com Ele, que Ele vai acrescentar na sua vida. Não é você que vai ficar desesperado correndo atrás. No segundo versículo, diz o seguinte: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O interessante aqui é que ele fala que é do Senhor que vem a nossa tranquilidade. É o Senhor que nos faz descansar nos verdes pastos, nas águas tranquilas. O mundo não entende porque o cristão, mesmo com tanta dificuldade, ele está sempre feliz, ele está sempre sorridente, ele está sempre alegre, ele está sempre louvando, está sempre vindo adorar. Por quê? Porque a paz dele, a alegria dele não está aqui nas coisas terrenas. Não está no emprego, não está no sucesso do casamento, não. Está em Deus. Então, é Ele que nos faz nos deitar em verdes pastos, né? Em verdes pastos, né? Repousar em águas tranquilas. A gente está vivendo um momento, né, em que muitas pessoas estão angustiadas emocionalmente, né? Temos aqui a psicóloga ali, Elma, que sabe, hoje é considerado o período, né, da depressão, o mal do século. Nunca se viu tanta criança com crise de ansiedade e tal. E Jesus está aqui dizendo, ó: eu quero ser o seu pastor. Em vez de ser o seu pastor para te guiar a paz verdejantes, águas tranquilas, eu quero te encher com a minha paz. Ele está aqui chamando para isso. É dele que vem essa tranquilidade que flui na alma. Isso não se encontra em lugar algum. Não é por ter muito dinheiro, né? Eu acho que vocês sabem. Acho que na Suécia, Suíça, um dos países mais ricos do mundo, é também o país que tem a maior taxa de suicídio. Interessante, né? Ou seja, se a felicidade, a tranquilidade, se tivesse muito dinheiro, pronto, esse país aí seria o mais feliz do mundo, mas é o que mais tem suicídio. Por quê? É do Senhor. É do Senhor que tem a nossa tranquilidade. Então, no capítulo 3, no versículo 3, né? Isso é uma mensagem bem rápida, apenas uma reflexão. No versículo 3 ele diz o seguinte, ó: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. E o interessante aqui é o guia-me. Por quê? Guia-me pelas veredas da justiça. Olha o que ele está falando, para o Senhor guiar. Ou seja, isso aqui é o que ele está falando: guia-me pela vereda da justiça. Não dá para andar com Deus estando em coisas erradas. Ele fala: guia-me pela vereda da justiça. Deus é retidão. Deus não tem caminho torto. O caminho de Deus é reto. Então ele fala: guia-me pela vereda da tua justiça. E aqui, vou fazer como o pastor faz uma ilustração. Claro. Então, aqui representa o cristão, e aqui eu estou representando o pastor Cristo, né? Deus. Então, a gente está caminhando. Ó, e ó, caminha lá. A gente diz que o caminho é aqui. O caminho é aqui. Pronto. Chegamos no objetivo. Que nós pedimos para que Deus fique guiado.
Pronto. É nesse ponto aqui, ó, que muita gente não vence. Por quê? Porque não aceita ser guiada. Deus fala, não vai por aqui, a pessoa vai. Não faz, a pessoa faz. Não fecha contrato, não se relaciona, a pessoa vai. É aqui que a pessoa peca, é aqui que a pessoa... Por isso que eu comecei dizendo aqui, ó, na frase, o segredo para uma vida feliz e perfeita está em a gente aceitar ser guiado, porque Deus trabalha com livre-arbítrio desde sempre. Desde o céu, desde Adão e Eva, sempre Ele preservou o livre-arbítrio. Então, Deus vai falar, o caminho é esse, você que escolhe. É você. Olha esse versículo, que diz assim, ó, Isaías capítulo 58, versículo 8 e 9, que o Senhor nos fala. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, o Senhor ele fala o seguinte, ó, existe o seu plano e existe o meu plano. Qual você aceita? É você que decide. Está na sua mão. Certo? Eu breve testemunho, né? Há uns 6 meses atrás, mais ou menos ali, eu trabalhava tocando em 2 igrejas, né? Então eu tinha que pegar ônibus para essa igreja que era em Salvador. Nos domingos eu não podia estar aqui com a minha esposa, porque eu estava lá na igreja tocando, de certa forma também trabalhando, né? E eu estava pedindo a Deus uma solução assim para poder trabalhar uma outra forma e poder estar junto, né, e tudo mais, e também para ela também queria estar ganhando mais e tudo mais. Então eu bolei um projeto e disse, vou fazer dessa forma. Só que aí Deus me trouxe à memória esse versículo, os meus caminhos são mais altos que os seus. Aí eu disse, eu vou entregar nas suas mãos. E eu falei assim, a minha oração foi, que seja feita a sua vontade, o meu projeto é esse, mas faça o que o Senhor quiser. E para resumir a história, 6 meses após, eu comecei a trabalhar numa escola como professor de matemática, a minha aluna está até ali, uma delas. Comecei, e dessa foi, do trabalho que ela estava, ela foi para um outro, ganhando mais do dobro, né? E a gente agora tem plano de saúde, que a gente não tinha também. Então, assim, em 6 meses, o plano de Deus foi infinitamente superior ao meu, porque o meu projeto nem chegava perto de ter o que a gente está tendo hoje, tá? Uma situação um pouco difícil, mas hoje, graças a Deus, estamos muito melhor. E é Deus que faz isso. Então, assim, e se fosse olhar pelos meus próprios meios, né, para eu botar o meu currículo para entrar ou para ela da mesma forma, dificilmente, chance de, sei lá, 1%. Mas quando Deus faz, né, assim, o caminho dele é infinitamente maior. O nosso é aqui, ó, a gente consegue fazer tudo, Deus é aqui. Cabe a gente escolher o que a gente quer. Né? Então, como eu falei, às vezes Deus está corrigindo a gente, por quê? Porque Ele é um bom pastor que guia. Só que a ovelha tem que ser obediente para aceitar a correção, não é para, reclamou comigo, estou de cara feia, não vou mais, não faço mais, porque estou triste. Não é assim. A gente tem que aceitar ser guiado para que a gente chegue aonde? Nos pastos verdejantes que o Senhor tem. Né? Nas águas tranquilas que o Senhor tem nas nossas vidas. Amém? E já caminhando aqui para o último versículo que nós lemos, que foi o capítulo 4, o versículo 4, né, que diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante nesse versículo que fala dos vales, né? O que são os vales? São as situações difíceis da vida, são as situações inesperadas que nos acontecem, não é? Mas olha que interessante, no versículo 2 ele fala o seguinte, ó: deitar-me faz-me ver despacho. E no 4 ele fala, ainda que eu andasse. No 2, deitar-me. No 4, andasse. Ou seja, vale não é lugar para você deitar. O vale é só a passagem. Se você aceitar ser guiado, você vai deitar lá no pasto do deserto. Não vai deitar no vale, você não vai deitar na prova.
não vai morrer na tribulação. É lá nos pastos verdejantes que o Senhor quer te guiar. Entende? Então, se você hoje está no vale, você está numa prova e você está deitado, já está errado. Vale não é lugar para estar descansando, não é para estar se conformando. Você tem que se levantar e buscar, orar, buscar intimidade, aceitar ser guiado para que Ele te leve para o parque verdejantes. Entende? Então, essa palavra, né, do Salmo 23, como eu falei, é um texto conhecido, simples, mas que traz verdades, né, que traz assim, um caminho para que a gente viva verdadeiramente o que Deus tem para nós. Que é essa vida perfeita, essa vida abundante, essa vida feliz, essa vida com paz, não paz no salário, não paz na paz dele, certo? Caminhando para o que Ele tem para nós. Então, para a gente já fechar aqui, vamos para João, capítulo 10, versículo 1. Que tem por título Jesus, o Bom Pastor. Estarei lendo. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele os chama pelo nome e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse essa parábola e eles não entenderam o que ele dizia. Tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará pastagens. O ladrão não vem para roubar, matar e destruir. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus é o nosso bom pastor. É Ele. É a Ele que nós devemos entregar a nossa vida 100%. Confiar e aceitar ser guiado para Ele, para viver o que Ele tem para nós. Certo? Então, você que entendeu essa mensagem, precisa vir aqui à frente. Só decida no seu coração, caso ainda não faça, a partir de hoje cultivar essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Ele de entrega e de confiança 100%. Porque, como falei, Deus ele tem o projeto dele e você tem o seu. É como se fossem dois engenheiros e a sua vida fosse um prédio. Tem como o pessoal da construção seguir o projeto do engenheiro A e do engenheiro B ao mesmo tempo? O engenheiro B vai projetar uma porta para 1,5 metro, o A para 2 metros. Aí você constrói a porta, a estrutura de 1,5 do engenheiro B e compra a porta do engenheiro A que tem 2 metros. Na hora que for colocar, vai encaixar? Não. Ou você segue o projeto de um ou segue o outro. Jesus já falou: os meus são infinitamente maiores que os seus, cabe a você escolher. Amém? Então essa é a palavra, né, que eu queria meditar hoje, e eu agradeço a minha oportunidade. Amém.